Nesse vídeo eu vou mostrar para você na prática como utilizar renderização de componentes definida pelo servidor no React Native com o Rising Tools, que permite atualizar a interface da sua aplicação enquanto ela está em produção e sem precisar gerar uma nova build da sua aplicação. Essa ferramenta ela desbloqueia a técnica de renderização definida pelo servidor, também conhecida pela sigla SDR, de Server Defined Rendering, que é uma abordagem em que o seu servidor, ele fornece uma especificação de componentes ali para o teu aplicativo renderizar no lado do cliente. Bom, se você gosta de vídeos como esse, mostrando novidades, então curta esse vídeo e também se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar as notificações clicando no sino para receber os próximos vídeos. Beleza? Então bora, deixa eu mostrar para você essa ferramenta. Muito bem, eu já deixei aberto aqui a documentação do Rising Tools. Primeiro, a gente vai criar o nosso servidor para definir os nossos componentes do lado do servidor. Em seguida, vamos criar nossa aplicação mobile para consumir e usar esses componentes, tá? Então eu vou criar uma pasta para conseguir colocar esses dois projetos aí, organizar eles dentro de um mesmo lugar. Então aqui, ó, eu vou criar dentro, vou pegar aqui uma pasta que eu uso aqui para os vídeos do canal. Eu vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar de rn-rise-tools. Pronto. Dentro dessa pasta a gente vai criar então os nossos projetos. Eu vou abrir aqui o meu terminal, eu vou chegar nessa pasta aqui. Eu pego aqui ela aqui, ó, seguro e arrasto, ele já me dá o endereço, dou um Enter, pronto, estou na pasta. Ó, por enquanto não tem nada, mas agora a gente pode utilizar o npm create rise@laced, que é esse comando aqui de baixo, tá? Então podemos usar esse comando para criar aqui o nosso servidor, para a gente definir os nossos componentes. Vou dar um Enter, ele vai em seguida perguntar aqui o nome do projeto, eu vou chamar de components -server, tá? Dou Enter e agora a gente espera o nosso servidor ser criado. Pronto, o nosso projeto terminou aqui de ser criado, né, o nosso servidor. E veja que aqui ele sugere utilizar o app de Playground do Rise, que é o Rise Playground App. E ele está disponível tanto para iOS quanto para Android, tá? Ele aparece aqui, inclusive, o link para você acessar. Você também pode conferir aqui na própria documentação. Veja que aqui, se eu acesso Get Started e venho nessa parte aqui de Rise Playground App, veja que aqui ele mostra, tá vendo? Ó, também tem um botão aqui para você visualizar na Apple Store e na Google Play. Então, na Apple Store, ó, você pode encontrar o Rise Playground, assim como na Google Play, caso você queira utilizar o Android, tá? Então, você pode fazer a instalação desse aplicativo no teu dispositivo. Inclusive, eu já fiz aqui a instalação no meu dispositivo desse aplicativo aqui. E é legal para você testar aí os seus componentes. É como se fosse um Expo Go da vida. Igual a gente tem aqui o Expo Go para exibir a aplicação Expo, o Rise Playground é basicamente a mesma ideia, tá? Eu já fiz a instalação dele aqui no meu dispositivo para mostrar para você daqui a pouco o uso, tá, desse Playground aqui. Bom, deixa eu fechar aqui e agora vamos abrir aqui o nosso projeto. Ó. Eu vou acessar aqui o nosso server aqui, eu já vou até abrir ele direto no VS Code. Então vou colocar aqui code, espaço, e aí eu pego aqui a pasta, dou um Enter. Pronto, abriu aqui o nosso servidor. Eu vou aumentar aqui o zoom para você enxergar melhor. E veja que aqui, ó, se eu abro o src, veja que a gente tem o server.ts, né, ou ts, enfim. Então a gente tem aqui o nosso server. E aqui a gente tem basicamente uma aplicação Node, tá? E o legal é que aqui a gente utiliza, né, o WebSocket, até para isso refletir, né? O próprio Rise usa aqui o WebSocket para refletir ali na nossa aplicação as alterações, né, em tempo real que a gente faz nos componentes e tudo mais. Aqui dentro de Models a gente define como é o nosso componente. E aqui, se você já usou Tamag alguma vez na vida, você vai ver alguma coisa aqui familiar, que é aqui o YStack, por exemplo, que é para colocar os componentes na vertical. E isso não é só coincidência, porque o Rising Tools, se você volta aqui para o início, você vai ver aqui que nessa parte de Tools, veja só,
ele aqui, ó, usa o Tamag, tá? Como design system e o iKit, tá? Então, a gente tem aqui a mesma pegada do Tamag para poder criar aqui os nossos componentes, as nossas interfaces, tá? Bom, e aqui a gente consegue, inclusive, definir, então, o nosso componente, tá? Mas vamos testar isso no Playground. Para a gente fazer o teste, eu vou abrir aqui, ó, o terminal. Eu vou até fechar o terminal aqui que a gente tinha aberto, tá? Já até fechei ele. Posso também... Essa pasta aqui eu vou deixar aberta por enquanto, tá? Então, vou usar esse terminal aqui do próprio VS Code. Posso até ocultar aqui do lado para a gente ganhar espaço, tá? E aqui a gente executa npm run dev e dá enter, tá? O legal é que aqui você vai perceber, ó, deixa eu tirar um pouco o zoom, ele gera um car code e agora eu vou usar o meu próprio dispositivo aqui. Deixa eu abrir aqui o meu próprio dispositivo e eu vou agora escanear aqui. Deixa eu pegar aqui câmera e eu vou escanear, ó. Escanear aqui, vou clicar aqui para abrir, ó, ele vai vir aqui para o próprio app. Olha só que legal, tá? Agora, se a gente vem para cá, veja que o conteúdo que está aparecendo ali é exatamente esse conteúdo aqui. Se eu troco aqui, por exemplo, para... vamos colocar aqui um server component, por exemplo, tá? Então, componente do servidor e salvo, você vai ver que ele já vai refletir aqui, ó. Então, ele já refletiu ali. Se eu troco, por exemplo, para Rodrigo Gonçalves e salvo, veja que ele também já refletiu ali. Se eu troco aqui a estilização, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui para que ele tenha um flex de 1, que ele tenha um justify content aqui center, e eu vou colocar aqui um align items center. Então a gente vai estilizar bastante aqui utilizando propriedades. Veja que ele já veio aqui para o centro também. Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, um font size e aqui eu uso o dólar, tá? O cifrão aqui, né? E eu coloco, por exemplo, 8 e salvo, você vai ver que o texto já fica bem maior. Ou, por exemplo, eu posso usar aqui um componente de título. Você vai ver que aqui tem os H1, H2, aqui ó, a gente, só que o H é com letra maiúscula, tá? Então H1, H2, H3, igual na web, por exemplo, se eu pego aqui um H1, vai ficar bem grande, ó, e troco esse texto por um H1, aí eu posso tirar esse font size e usar o padrão aqui do título. Veja que ele fica bem grande, mas eu posso trocar, por exemplo, por um H3 aqui, e salvo, olha só, veja que ele já ajustou ali o tamanho para a gente, né? Então, olha só que legal, né? A gente está utilizando aqui o Playground para testar o nosso componente que está sendo modificado ali pelo servidor e a gente está vendo isso acontecer aqui, essa atualização refletir em tempo real aqui no nosso Playground. Perfeito? Só que eu vou fechar aqui, tá? O Playground. Então, eu vou fechar ele aqui. Porque a partir de agora, a gente vai fazer o uso desse componente que está sendo definido pelo servidor em uma aplicação React Native, tá? Então, eu vou deixar o servidor aqui executando, sem problema. Posso até voltar aqui. Agora, vamos voltar aqui para a documentação. E aqui na documentação, no Get Started, tem uma parte aqui, ó, de Get Started. E aqui, ó, a primeira etapa a gente já fez, que é criar o servidor. E aqui a gente tem, ó, a primeira opção, que é usar o Playground, que é o que a gente já fez para testar o nosso componente. Mas o legal é que aqui, ó, ele tem a opção da gente utilizar o Expo. Tá vendo que aqui tem um setup, inclusive, do Tamag para a gente utilizar. Então a gente pode criar um projeto com o Expo e utilizar esses componentes dentro da nossa aplicação. Eu vou utilizar esse template aqui, porque esse template já é um projeto iniciado. Então, inclusive, está aqui como uma sugestão. Eu vou usar esse template só para a gente ganhar tempo, para não ter que criar tudo do zero, tá? O projeto inteiro. Então, eu venho aqui, ó, copio aqui, tá? Ele já vai vir com o Tamag configurado, ele já vai vir com a base pronta, tá? Para a gente utilizar. Então, eu vou vir aqui no meu terminal. Deixa eu abrir aqui aquela pasta de novo. Posso pegar aqui CD, acho que essa daqui. Deixa eu até dar um ls para ver o que tem dentro. É exatamente essa daqui. Então agora a gente vai criar, ó, vou dar um paste aqui. Vamos fazer aqui um git clone. Deixa eu copiar o código todo aqui. A gente faz um git clone nesse template.
você vai ver que é um projeto React Native com Expo básico. Ó, já fez aqui o template, ó, posso abrir ele aqui para ver, ó, tá vendo? Tá aqui. Eu só vou renomear a pasta para mobile, só para ficar mais fácil. E aqui eu vou agora abrir o VS Code. Como eu já tenho o VS Code aberto ali, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, deixa eu parar de executar o servidor, fecho aqui, ó. Eu vou fechar aqui, vou deixar sem nada, fecho. E aí eu já abro os dois projetos ali dentro do mesmo VS Code, ó. Aí fica, tá vendo, ó? Posso fechar aqui o terminal? Aí fica assim, ó. A gente tem um servidor e o mobile aqui dentro. Que aí fica fácil, né? Mais fácil de trabalhar. A gente não precisa ficar com dois VS Codes abertos. Aqui no terminal, a gente precisa executar o nosso servidor, né? Até para ficar aqui mais simples, vou renomear para server, tá? Só para ficar mais simples mesmo. Então aqui, ó, eu vou acessar a pasta server e vou rodar o npm run dev. Pronto, nosso servidor está em execução. Vou abrir aqui uma nova aba, aqui é um novo terminal. Inclusive uma dica, tá? Tá vendo que aqui, ó, a gente está rodando o servidor, né? Você pode clicar com o botão direito, vir em rename e trocar, por exemplo, para server. E aí fica, ó, bem nítido ali que é o servidor, tá? Aqui a gente vai acessar a pasta mobile e eu vou rodar o npm i para poder aparecer aqui a pasta node modules, porque não tinha. E aqui eu já posso até ir renomeando para mobile. Pronto. E vamos esperar aqui. Maravilha, ó, já terminou aqui de instalar. Então, perceba que aqui a gente tem uma pasta, ó, que tem aqui dentro da pasta app, a gente tem aqui o nosso index. Veja que o nosso index faz é renderizar esse componente aqui, que eu já vou explicar o que ele faz, esse componente. Dentro de layout aqui, que é onde a gente define aqui, ó, as rotas da nossa aplicação. Aqui tem essa rota de not found. Caso não seja encontrada alguma rota, porque a gente já está usando o Expo Router aqui, ele então vai aparecer essa mensagem, né, pedindo para voltar para a tela anterior. E a gente tem aqui, esse daqui a gente não vai usar, então podemos apagar, tá? A gente não vai usar esse e eu acho que eu também vou apagar esse daqui. Não, esse daqui eu vou deixar. Basicamente, se uma rota não é encontrada, ele aparece essa mensagem aqui com um link que volta para a primeira página, tá? Então, basicamente é isso. Bom, vamos só executar aqui agora a nossa aplicação, só para a gente ver que está tudo em ordem. Aqui eu vou deixar o dispositivo aqui do lado. Deixa eu deixar aqui o VS Code assim. Posso fechar essa pasta. Deixa eu minimizar aqui. E vamos deixar aqui o VS Code assim, ó. Então agora eu vou abrir aqui o meu terminal, npx expo start, para a gente executar a nossa aplicação. Pronto. Vou apertar aqui a letra A para executar aqui a nossa aplicação no Android. Posso fechar aqui o terminal e vamos esperar a nossa aplicação terminar de ser executada. Vamos só esperar ela finalizar aqui a execução dela. 57, 50, já passou dos 70% ali, então está quase finalizando. Então a primeira vez sempre leva um pouquinho mais de tempo para carregar. E aí carregando a aplicação já vou te explicar tudo o que está acontecendo aqui no nosso app. Então, que a gente, até aproveitando, né, deixa eu já ir antecipando algumas coisas. Esse projeto que a gente está utilizando aqui como template, ele já vem com o Tamag configurado, é uma aplicação, é um projeto Expo com o Expo Router, né? Uma aplicação React Native com o Expo Router. Você vai ver que ele já até aparece ali, ele já cai no index. Mas veja que aqui, ó, ele não renderizou nada, tá? Tá vendo? Ele não renderizou nada. Qual que é a ideia aqui? Tá vendo que ele caiu aqui no index? Então, inclusive, deixa eu colocar um texto aqui para te mostrar que ele está aqui no index. Ó. Eu vou pegar o texto aqui do próprio React Native. Eu vou colocar aqui um estou aqui, só para você visualizar. Estou aqui. Você vai ver que está aparecendo o texto ali, ó, tá? Estou aqui. Então, beleza. E aqui eu também vou apagar aqui essa importação do text, que a gente não vai usar, tá? Bom, muito bem. Então, esse template, além de ter o Tamag, ele é um projeto, né? React Native com Expo Router, já tem o Tamag e ele já traz também aqui o Rise Tools para a gente configurado, tá? Para a gente já ir direto ao ponto para usar ele. Mas, se você quiser, na documentação aqui tem o guia, né? O passo a passo de instalação que é bem tranquilo, tá? Mas, vamos lá. Esse componente de Rise, veja que aqui a gente tem um Model Source. Esse model source, veja que ele está dentro dessa pasta src e tem aqui, ó, tanto o model source, o rise
Actions e esse Rise Component. Esse Model Source, ele tem aqui o endereço, olha só, a conexão com o nosso servidor para conseguir, então, se conectar aqui, ó, com o nosso server, né, que está aqui, ó, tá aqui o nosso server. Então, aqui tem o endereço de conexão com o nosso servidor para conseguir exibir os componentes aqui dentro da nossa aplicação, né? Para ele encontrar esses componentes que são definidos pelo lado do servidor. Então, aqui, ó, eu vou pegar o endereço IP da minha máquina. Quando eu executo o Expo, ele já até aparece aqui para mim esse endereço, né? Então, eu copio aqui esse endereço, venho aqui em Copy e eu vou trocar aqui o localhost. Então, sempre use o endereço mesmo, tá? O endereço IP. E aqui a porta, se a gente olha lá na porta, que está dentro aqui do nosso servidor definido, é essa porta aqui, né? Então, se não tem uma porta definida por uma variável de ambiente, essa porta 3005 aqui. Então, olhando aqui, ó, ela já está certa aqui. Eu vou salvar e pronto. Então, beleza. Então, esse Model Source é responsável por essa conexão. Aí a gente tem aqui em Components, temos também os nossos componentes. Se a gente olha aqui, ó, dentro de Components, ele já importa para a gente desse kit aqui, componente de formulário, o Lucid Icons, componente para QR Code, enfim, SVG Components, os componentes do Tamag. Então ele está importando aqui diversos componentes que a gente pode utilizar. E aqui agora tem os Actions. Aqui é um hook, tá? Então, use Rise Action. Isso é um hook para identificar qual é a ação que está vindo lá do servidor. Eu vou mostrar para você que a gente consegue, por exemplo, disparar uma ação de navegação, por exemplo, lá do lado do servidor. E aqui esse path é o componente que a gente quer encontrar, é o caminho dele lá dentro do servidor. Então, veja que aqui ele está pedindo para encontrar home. Só que se a gente olha aqui no nosso servidor, né? Nosso servidor está aqui, ó. Se a gente volta aqui para o nosso server, aqui dentro de models, tá? Olha só, é aqui que a gente tem os nossos modelos, tá vendo? E aqui a gente tem qual é o componente e aqui a gente tem qual é o caminho dele. Se eu troco aqui, ó, para home e salvo, troquei aqui para home, então agora sim tem um path chamado home. Aí a gente pode vir aqui, ó, deixa eu apagar esse texto aqui, né, que também não estou usando. E agora vamos vir aqui ó, no mobile e vamos recarregar aqui a nossa aplicação para ele conseguir encontrar esse path que a gente acabou de definir. Vamos esperar ele carregar a nossa aplicação. Ó, agora sim ele apareceu. Tá vendo? Então fecha aqui ó, no xizinho. Tá vendo que agora sim ele está aparecendo aqui esse conteúdo que está sendo entregue pelo nosso componente do lado do servidor. Então veja que a gente já está consumindo. Tá vendo que aqui ele apareceu essa mensagem de font family? Porque aqui ó, ele até está falando ó, que ele não consegue encontrar o Inter Bold, porque o Tamag usa a fonte Inter, se eu não me engano, por padrão. E aqui dentro do nosso mobile, se a gente olha aqui, ó, dentro de App Layout, aqui, ó, a gente está utilizando, ele trouxe essa fonte aqui padrão, mas a gente consegue mudar isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu terminal, vou abrir aqui uma nova aba aqui para a gente utilizar. E aqui, ó, eu vou fazer a instalação npm e vamos fazer a instalação aqui do tamag barra fonte inter. E aqui eu vou dar enter, tá? Então, vou utilizar a fonte inter do tamag, tá? Então, vou dar um enter aqui. Aí eu espero ele terminar de fazer aqui a instalação. Pronto. Fez a instalação, posso fechar aqui. Agora, ó, no lugar de utilizar essa daqui, eu vou trocar aqui para inter. E aqui, ó, eu vou utilizar @tamag barra fonte inter. Vamos pegar aqui dentro de OTF e aí a gente pega aqui inter medium OTF. Eu vou duplicar aqui, ó, porque aqui eu só vou trocar para inter bold, que é exatamente aquele que está reclamando ali. E aqui a gente troca para inter bold e salvo. Pronto. Só para a gente ter certeza que deu certo, eu vou recarregar aqui a aplicação. Vamos ver se ele não vai mais reclamar. Vamos só esperar a aplicação carregar. Ó, veja que agora apareceu normal, veja que ele carregou e aí ele não reclamou. Por quê? Aqui, ó, o nosso componente, a gente pode até voltar aqui para ele, ó, para o nosso componente.
ele tá usando esse H3, né? E aí o H3 usa o Inter Bold. Se fosse um texto, provavelmente ele não ia reclamar. Bom, muito bem. Então agora, basicamente, eu vou deixar aberto apenas esse arquivo aqui. Eu vou deixar dois arquivos abertos, tá? Apenas. Vou deixar aberto agora esse arquivo de models.tsx, que ele é aqui do nosso servidor. E eu vou deixar aberto o index.tsx, que é do nosso app, tá? Do nosso projeto mobile, tá? Posso até recolher aqui todos os projetos. Então, eu vou trabalhar agora com esses dois arquivos aqui, tá bom? Então, veja que agora a gente já tem a nossa aplicação mobile conectada com o nosso servidor ali, tá? Muito bem, vamos fazer o seguinte, ó, para a gente ter um exemplo mais interessante, vamos fazer uma simulação. Digamos que a gente precisa criar aqui um componente para uma ação promocional, para uma ação de promoção. Então eu vou trocar aqui o nome do componente, tá? Eu vou trocar o nome do componente para sale, inclusive aqui, olha só, eu posso deixar ele minúsculo. Aqui também, ó, na importação, eu posso trocar aqui para sale e aqui também para sale, né? Só que, para não ficar assim, ó, desta maneira repetido, né? A gente pode utilizar uma short syntax, né? Então, a gente pode simplesmente deixar sale, que ele já entende que a gente está colocando aqui dentro o sale aqui dentro da propriedade sale. Então, aqui a gente pode até deixar dessa forma, assim, ó, que aí fica até melhor. Então a gente tem aqui, ó, bem mais enxuto aqui o nosso código, né? Então ele já entende que sale vai aqui que a propriedade, né, a chave tem o mesmo nome do valor, né? Que no caso aqui é esse nosso componente, tá? Agora a gente precisa voltar aqui para o nosso index e trocar aqui, né? Porque agora ele é sale, não é apenas não é home, né? Tanto que se eu atualizo aqui o app, ó, se eu dar um reload aqui na aplicação, você vai ver que ele não vai conseguir encontrar mais o nosso componente lá do lado do servidor. Então, ele não vai encontrar. Vamos só esperar ele terminar de renderizar aqui. Olha só, tá vendo? Ele não encontrou. Então, vamos voltar aqui, vamos colocar sale. E aí, colocando sale, beleza, ele já vai aparecer aqui, tá? Bom, agora, vamos fazer aqui a importação do Tamag. Então, import, vou pegar aqui do próprio Tamag. E também vamos utilizar aqui uma ystack. E vou colocar aqui, ó, no lugar do fragment, tá? Vai sumir, porque a gente não tem nenhuma referência aqui, né, de espaçamento. Então, vamos colocar aqui um flex de 1 e vou salvar aqui com um flex de 1. Pronto. Volto aqui para o nosso modelo e aqui no nosso modelo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse H3 a princípio, eu vou tirar aqui também essas propriedades. E aqui dentro, ó, vamos também utilizar aqui um componente de image. Tá vendo que ele já, o próprio VS Code já sugere importar ali do kit. Faça a importação aqui. E aqui a gente pode utilizar uma propriedade de source para a gente renderizar aqui, tá? Então aqui eu vou utilizar uma URI e vamos pegar aqui, ó, uma imagem de, vamos colocar aqui um sorvete PNG. Deixa eu vir aqui imagens. Vamos ver aqui. Isso aqui parece legal. Pode ser aqui, ó, esse daqui, pronto. Vou utilizar esse daqui, tá? Clico com o botão direito nele e eu vou clicar aqui, ó, em Copy Image Address, que é para pegar o endereço dele, tá? Volto aqui para o nosso projeto e coloco o endereço aqui, tá? E vou salvar. Uma coisa muito legal é que aqui dentro a gente consegue, né, fazer a importação dos componentes aqui para a gente utilizar. Inclusive aqui, se você vier aqui na própria documentação, tem aqui a parte de referência dos kits aqui, tá vendo? Então tem aqui para formulário, para CVG, para link, para o próprio Expo Router, enfim. Então a gente tem as referências aqui. Muito bem, então aqui ó, vamos definir uma largura, vou colocar aqui uma largura de, aqui para essa imagem, vamos colocar 14. E aqui, quando a gente vai utilizar, né, os tamanhos com o Tamag, a gente usa aqui com o dólar, né, ou com esse cifrão. E aqui, para a altura, eu vou colocar o mesmo e salvo. E aí ele já vai aparecer aqui. Pronto, apareceu. Às vezes ele leva um tempinho a mais para aparecer, para refletir, né? Mas aqui, ó, também vamos definir uma cor de background.
Vamos pegar aqui um background color. Eu vou colocar aqui cor branca. E eu vou definir uma outra cor aqui para o fundo da nossa aplicação. Eu vou colocar um background color. Eu vou colocar aqui um outro tom. Eu vou colocar aqui um D3, 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 que é tipo um tom de cinza. Inclusive aqui, ó, tá vendo que ele grudou nas bordas? Eu vou colocar aqui um padding. Eu vou colocar um padding de 5 e também vou colocar aqui um padding top. Eu vou colocar aqui um padding top de 12. Pronto. E vou salvar. Aí já vai afastar bem legal ali. Pronto. Pode. Vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse header aqui. Esse header, ele é aqui da navegação, né? Então aqui, ó, dentro do nosso arquivo de layout, aqui para stack, a gente pode passar aqui, ó, para screen options, a gente pode passar para o header shown, a gente passa falso. Aí ele esconde ali, volta aqui agora para o nosso index, né? Deixa eu fechar esse de layout. Volto para cá e, tá vendo? Já não tem lá o header. Agora aqui, ó, a gente pode até diminuir aqui talvez para 10, que aí já está excelente. E maravilha. Vou voltar aqui para o nosso modelo, tá? E aqui dentro do nosso modelo, ó, eu quero que tenha um arredondamento aqui nesses cantinhos. Então eu vou passar aqui também um border radius. Eu vou passar aqui de 4. E eu vou alinhar agora, vou alinhar aqui com Align Items. Vou alinhar aqui na horizontal para nossa imagem vir aqui para o centro. Ele vai refletir já? Pronto, agora refletiu. Perfeito. Então tá, então além da imagem, vamos colocar aqui também, vamos utilizar esse H3 aqui, né? Então vou usar aqui o H3, vamos colocar aqui um sorvete, parece de doce de leite, né? Vamos colocar aqui super promoção ou refrescante. Vou colocar aqui qualquer texto, só de exemplo mesmo. E aqui agora vamos utilizar um texto. Esse texto também, ó, tudo importando aqui, tá? Aqui do Rise Tools /kitchen sink /sever, tá? E aqui vamos colocar sorvete de doce de leite com uma super cobertura cremosa. Faça o seu pedido. Sei lá, texto aqui de exemplo. E aqui, ó, a gente pode passar um text align. A gente pode colocar como center, né, para ele centralizar ali, ó, para ele ficar mais organizado. Vamos só ajustar aqui. Pronto. E ainda assim o texto está muito grudado ali, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, também um padding. Eu vou colocar um padding de 4 e vamos ver se dá bom. Colocando um padding de 4. Vamos ver. Ficou melhor, né? Vou usar esse pad. Por fim, vamos colocar um botão aqui. Então, posso também pegar aqui, ó, um button. Um componente de button aqui. E aqui, logo embaixo do texto, podemos utilizar, então, um componente de button. E aqui eu vou passar também um texto aqui dentro. Eu vou colocar pedir agora. E aqui para o botão, vou colocar aqui um background color. Vou colocar aqui um background color e vamos colocar um FF6400, que é um tom de laranja. E ele já traz ali meio que um padrãozinho, né, visual do botão. Mas eu vou colocar aqui para a largura dele ocupar 100% ali. Então vamos colocar 100%. E eu também vou afastar ele um pouquinho de cima com margem top. Eu vou passar aqui 4. E maravilha. Agora o texto ali, para ele ficar mais nítido, eu vou colocar para que a cor seja branca do texto ali dentro, do pedir agora. Olha só. E aí já vai ficar com o visual bem mais interessante, né? Perfeito. Olha só, nosso botão já está ali, ó. Então se a gente toca ali no botão, a gente já consegue interagir com ele. Beleza, então qual que é a ideia? A ideia agora é a gente criar uma nova rota aqui dentro daqui da pasta app. Vamos criar uma nova rota, então um novo arquivo. Eu vou chamar aqui de order.tsx.
digamos que aqui seja o carrinho, né? Ou enfim, o lugar onde a pessoa vai fazer o pedido. Tá vendo que ali ele caiu naquela de tela não existe, mas a gente já vai trabalhar para voltar para o anterior, né? Então, export default, vamos criar aqui a função order, que é o nome do nosso componente. Aqui no retorno eu vou utilizar também aqui uma ystack. Já vou colocar aqui um flex de 1. Também já vou colocar aqui para o alinhamento aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, ser no centro. E aqui dentro eu vou utilizar um H1 com H maiúsculo e eu vou colocar aqui order, só para a gente saber que ele entrou aqui dentro dessa rota. Clico nesse link, ó, ele volta para anterior, tá? Pronto, então temos uma nova rota aqui. Qual que é a ideia agora? A ideia é a gente navegar aqui, ó. Quando eu clicar nesse botão, navegar, enviar, né, esse pedido de navegação para dentro da nossa aplicação. Então, de novo, perceba que dentro aqui do nosso app, a gente está trazendo esse componente lá dentro do servidor. Então, vamos voltar aqui para o nosso modelo. E aqui no nosso modelo, a gente pode aqui, ó, utilizar o OnPress aqui para poder passar aqui para o OnPress uma solicitação de navegação. Aqui ele já até tem o Navigation aqui disponível, tanto que se eu tentar usar aqui direto, ó, o Navigate, ó, o Navigate, tá vendo que ele já aparece? E dou um Enter, ó. Pá. Se eu dou um Enter, veja que aqui o VS Code vai fazer o auto-import do Navigate e ele tem por padrão aqui já o Navigate do React Navigation. Porém, a gente está utilizando aqui é o Expo Router. Então, se a gente olha aqui na própria documentação, ó, aqui na própria documentação, a gente tem aqui Kit Expo Router, a gente tem que instalar ele, ó. Então, copio ele aqui, venho aqui para a aplicação, eu vou usar esse outro terminal aqui e vou fazer a instalação dele, ó. Paste, Enter. Foi, agora foi. Então, limpa aqui, ó. Agora sim, posso fechar aqui. Se eu volto para cá, eu vou trocar aqui, tá? Então, vou tirar aqui, vai ser, ó, o Rise Tools barra, a gente vai pegar do kit de Expo Router barra, e aí a gente pega de server, tá? Muito bem. Então, agora sim, a gente pode utilizar aqui, ó, dentro aqui do nosso OnPress, o Navigate, e aqui eu posso passar Order, que é a rota que eu quero abrir lá, tá? Se quisesse passar parâmetro, enfim, normal, a gente consegue passar. Bora testar aqui agora, ó. Deixa eu fechar essa mensagem que está aparecendo. Vamos até recarregar aqui o nosso app, ó, só para a gente garantir. Pronto, nossa aplicação está carregada, posso até fechar aqui. E olha só agora, se eu clico em pedir, quando eu clico, veja que ainda assim a tela que está aparecendo aqui é tela branca, né? Não está aparecendo aqui de fato o conteúdo do nosso componente. Porque se a gente olhar aqui, ó, dentro de SRC, a gente tem aqui, ó, aqui, ó, Rise Actions. E tá vendo que aqui ele tem esse base path apontando para Rise e a gente não tem esse base path. Então a gente pode tirar essa configuração e deixar para ele bater na raiz mesmo, para ele fazer trazer a requisição de rota, né, aqui com o Expo Router, partindo da raiz mesmo. Então eu vou salvar, até volto aqui para anterior. Veja que agora se eu clico em pedir agora, ainda ele não está aparecendo. Então vamos recarregar a nossa aplicação para ele considerar essa configuração que a gente fez. E pronto, agora se eu clico em pedir agora, veja que agora sim ele foi para a tela correta. Então, olha só que massa isso. Sério, isso é muito, muito, muito legal de ver que o React Native também está indo para esse caminho de ter também essa possibilidade. Porque olha só o que a gente fez. A gente criou um componente aqui do lado do nosso servidor, criamos o nosso modelo aqui, né, o nosso componente. Aqui dentro do nosso servidor, temos aqui o nosso modelo e a gente está utilizando aqui o nosso componente, né, que está sendo entregue aqui pelo nosso servidor. A gente está utilizando ele aqui, ó, dentro da nossa aplicação, dentro do nosso projeto React Native com o Expo. E isso
Sério, isso é muito legal e aí tem muitas possibilidades. Então vale muito a pena ficar de olho no Rise Tools aqui. E claro, é só o começo, digamos assim, né? Então, com certeza muita coisa legal vai vir, parte de ações, de, enfim, manipulação de dados. Inclusive tem a parte de formulário aqui que é bem legal. Na parte de formulário, por exemplo, tem aqui a parte de você fazer o on-submit. Enfim, então você consegue trabalhar com formulário, tem bastante coisa, ó, input field, text field, select field. Então tem vários componentes já nessa versão, mas com certeza muita coisa legal ainda vai vir, né, pela frente, né? Mas conta aqui para mim nos comentários o que você achou, se você já conhecia o Rise Tools e se você tá animado assim como eu com essa ferramenta e tudo que ela pode abrir de caminho aí para essa possibilidade, né, da gente criar componentes e definir esses componentes lá no servidor e utilizar eles dentro das nossas aplicações mobile, né? Então isso traz muita agilidade para a gente atualizar a nossa aplicação sem passar, por exemplo, por atualizações de loja, né? Que tem todo um processo ali de levar até dias, né? Para aprovar quando a gente manda ali uma atualização ali pela loja, seja Apple ou Apple Store ou Google Play, enfim. Então, estou bem animado com essa ferramenta, vou ficar de olho nela aqui e também sempre trazer para você as novidades, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, curte aqui, por favor, para fortalecer esse canal e também se inscreve e ativa o sino para você receber notificação de novos vídeos, porque eu sempre estou aqui trazendo novidades e compartilhando dicas, enfim, ferramentas desse universo de desenvolvimento de aplicações mobile com o React Native, Expo, enfim. Então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu!